Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre fé. É interessante que a gente ouve muita gente falando: eu tenho fé que Deus vai fazer, ou eu tive fé e Deus não fez, né? Será que isso tudo é verdade mesmo, né? A gente serve um Deus que ele diz o seguinte, lá no livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue, né? E aí mais para baixo, lá no versículo 17, ele fala: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E aí eu digo para você, a gente tem fé realmente? A gente está ouvindo a palavra de Deus realmente? Porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E se a gente tiver fé de fato, a gente vai clamar e Deus vai atender, porque aqui está escrito, né? Que Ele abençoa ricamente todos os que o invocam. Só que para invocar a gente precisa crer plenamente. E não adianta falar por falar. A gente serve um Deus que Ele conhece e sonda nossos corações. A palavra de Deus diz que Ele conhece até a intenção do nosso coração. Então a gente não consegue mentir para Deus. A gente não consegue dizer, Deus, eu tenho fé que o Senhor vai fazer isso, se de fato a gente não tem essa fé ainda. E aí, a grande questão é que é possível ter essa fé, se a gente ouvir a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir, por ouvir a palavra de Deus. Só que muitas vezes a gente não se coloca, não se permite nesse lugar de ouvintes da palavra. A gente não busca ouvir a palavra de Deus. É como se a gente tivesse tempo para fazer tudo, né? Tem 24 horas no dia, a gente faz tudo. A gente sai de casa, a gente trabalha, a gente deixa a criança ir na escola, e a gente se movimenta e sai, para, almoça, volta, pega a criança, ajeita coisa, faz a janta, faz tudo. A gente só não tem tempo para Deus, para ouvir a palavra de Deus. A gente não dedica nenhum momento de tempo para Ele. A gente pode até dizer assim, me ajuda com isso porque tá difícil. A gente lembra que tem um Deus, porque a gente sabe que existe um Deus poderoso e soberano. Só que a gente pode estar passando por momentos em que a nossa fé está muito pequena, porque como a gente não está alimentando, como a gente não está ouvindo, a gente não está conseguindo desenvolver a fé. Então a gente sabe que existe um Deus poderoso, um Deus que pode tudo, qualquer coisa, mas a gente não está com a fé suficiente para colocar em ação e receber as bênçãos de Deus, sabe? Eu vi uma ministração que o pregador dizia uma coisa bem interessante. Ele falava assim, a fé é como se fosse, por exemplo, você coloca uma mesa cheia de alimentos, certo? Na sua casa para o seu filho comer e tá lá. Então, você colocou e tá posto na mesa. O que é que seu filho precisa fazer? Ele precisa sentar e comer, porque já tá colocado, já foi posto para a mesa. Mas se ele não for lá sentar, pegar e comer, ele vai se alimentar? Ele não vai. Tá lá, tá pronto para ele, mas ele não foi lá pegar. E a fé é exatamente isso, né? A fé, ela faz com que o banquete esteja posto, só que a gente tem que ir lá buscar. E para ir lá e buscar, a gente precisa ter a fé. Ela é essa manifestação. A fé, ela é a ação que faz a gente tornar aquilo que a gente quer, aquele nosso desejo, possível. Só que a gente só vai receber essa fé se a gente ouvir a palavra, né? Vou ler mais uma vez. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Precisamos ouvir a palavra de Deus. A gente precisa entender que a gente foi feito por um Deus soberano, que a gente foi feito por algo maior e que esse Deus nos fez, nos construiu e que Ele tem um plano para a nossa vida, que Ele nos ama tanto, que Ele veio em forma humana, através de Jesus Cristo, morrer por nós, para nos libertar e para nos salvar. A gente precisa tirar tempo para ouvir, para falar de Deus. E eu não estou aqui falando de religião. Eu não estou aqui falando que você tem que seguir a religião A, ou a religião B, ou a religião C. Eu estou aqui falando para você que você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que pegar esse livro e você tem que ler. Você tem que colocar uma mensagem, uma ministração, e você tem que ouvir alguém ministrando e pregando. Tem muitas pessoas que são usadas por Deus para receber ali entendimentos e vai estar explicando para você aquela palavra. E tudo aquilo vai alimentar a tua fé, teu coração.
sabe? Aquilo vai desenvolver em você a fé que você precisa, para que você alcance o milagre que você quer, para que você receba a direção que você precisa, para que você alcance coisas maiores e melhores. Eu vou te dar até um exemplo simples. Se você comprar um eletrodoméstico, por exemplo, e você quiser usar ele da melhor forma, e você quiser saber como que aquele ele vai durar mais tempo, como que eu vou usar ele da melhor forma possível, o que é que você precisa fazer? Você precisa ler o manual, ou buscar um vídeo, algum comentário, algum tutorial sobre aquele produto, porque aí você vai aprender e você vai saber utilizar. A mesma coisa é você foi feito. Jesus te fez, né? Deus te fez lá no início do mundo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, como é que eu vou saber viver da melhor forma? Como é que eu vou saber tomar as melhores decisões? Como é que eu vou saber me cuidar mais? Como é que eu vou saber qual é o propósito de Deus para minha vida? Como é que eu vou saber como é que eu consigo viver plenamente aqui nessa terra, né? E como é que eu vou durar mais? Porque existe vida eterna. Então, através do manual, né? Através da palavra dele, através de ministrações, através de conteúdos que te edifiquem. Então, tire tempo para Deus, sabe? Tire tempo para esse Deus que te deu 24 horas, porque o tempo que você tirar para ele vai ser muito mais edificante e o restante do tempo que ficar para você passar vai ser muito mais produtivo. Amém? Então, busca o Senhor enquanto se pode achar. Um beijo, fica na paz.